Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais complicadas e difíceis em qualquer parte desse mundo é a tarefa de um advogado criminalista em defender um ladrão que foi apanhado em flagrante com todas as provas do crime, todas as evidências, testemunhas, documentos, imagens, etc, etc, etc. Esse advogado certamente irá cair no ridículo, porque ele terá que inventar uma história absolutamente mirabolante que ninguém será capaz de acreditar. Não é por outra razão que um advogado ele tem que cobrar muito caro, né, por uma história dessa, por uma defesa dessa, porque ele vai jogar a reputação dele num terreno muito ruim, né, um terreno baldio jurídico, vamos dizer assim. Agora, no Brasil está acontecendo isso. Existem pessoas que no campo jurídico estão tentando explicar o inexplicável e nas redes sociais uma série de pessoas reverberando essas histórias mirabolantes que são absolutamente inverídicas, falsas e que, enfim, não vão convencer nenhum único ministro de que existe algum fundo de verdade nesse tipo de defesa. Portanto, a cadeia está se aproximando. A partir de hoje, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, tem 15 dias para decidir se aquilo que o mundo inteiro está vendo configura o crime comandado ali, ou os crimes comandados pela Orcrim, chefiada pelo ex-presidente da República, se não teve problema nenhum, ele tem que ficar lepto, fagueiro, solto por aí, né, nos infernizando. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens, vamos reagir, né, a algumas imagens aqui, desmontar também os argumentos dessa gente, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, no nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, não existe no mundo, no meio jornalístico, no meio jurídico, no Brasil, fora do nosso país, enfim, quem esteja analisando tudo o que aconteceu envolvendo a figura do inelegível com a subtração de joias, o roubo de joias, né, no português claro, né, e a venda dessas joias, o desaparecimento de algumas, que não entenda que nós tivemos um ladrão à frente do nosso país. Meu amigo, minha amiga, se você tem aquele parente, aquele amigo bolsonarista, pergunte para ele a seguinte situação. Ele certamente deve ter uma joia mínima, né? Uma aliança que seja. De repente ele guardou a aliança em algum lugar, uma joia, um relógio, alguma coisa de estimação, e de repente essa coisa desapareceu. Ela se escafedeu. E não se sabe quem subtraiu aquilo é um bem muito valioso, tem uma estima para você muito grande, né? É algo que você guarda com muito carinho, tem um símbolo, aquilo, mas desapareceu. E aí a polícia sai buscando aquilo, ou simplesmente essa joia aparece num detetor de metais, numa história, e o ladrão não consegue explicar por que aquela aliança tem um nome que não é o nome dele, está gravado ali o nome de uma pessoa, e ele não sabe explicar. E aquilo fica retido. E aí se descobre o ladrão, e aí o bem é restituído a você. Que felicidade, você restituiu o bem. Eu pergunto a você, o ato do ladrão que subtraiu, que tentou vender e que foi apanhado, ele simplesmente é uma coisa sem importância alguma? E se você jamais recebesse de volta essa sua joia? E se ninguém soubesse, né, isso não fosse movimentado, né, você ficaria como nessa situação? Pois foi exatamente o que aconteceu no Brasil, só que nós estamos falando de uma fortuna, né? A Polícia Federal estima em 6.800.000 reais, o que foi descoberto. Nós não sabemos se existem mais situações que aconteceram ao longo dessas viagens do inelegível para cima e para baixo, dos seus auxiliares, porque muitas coisas que passaram do mesmo modo podem ter sido vendidas, podem ter se convertido em dinheiro aí, enfim. Mas isso aí só com eventuais denúncias de situações novas, né? O que a gente vê hoje na imprensa é esse tipo de situação aqui, ó. Caso das joias. Eu acho engraçado o seguinte, a nomenclatura que se dá, né? Caso das joias. Não é caso das joias, é a subtração das joias. O caso da subtração das joias, o caso do desvio das joias, o caso da locupletação das joias. Pode-se falar várias coisas, caso da joia, coisa muito subjetiva, né? Esquema de Bolsonaro desviou 6.800.000 em presentes, diz Polícia Federal. Então, não é uma pessoa comum do povo que está dizendo, é a Polícia Federal que está dizendo que o Bolsonaro é ladrão. Gente, no português claro, é isso. Bolsonaro é ladrão, não sou eu que estou falando, é a Polícia Federal. Então, Maiorovic,
Contra Bolsonaro existe prova provada, não há saída. Bom, isso eu estou falando com vocês aqui desde sempre, né? Mas vamos, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho, se der tempo, de um papo que eu fiz aqui com vocês no portal do José, desmontando o Malafaia, desmontando essa quadrilha toda, antes da gente saber que existiam mais joias que tinham sido subtraídas e que só foram reveladas porque os registros de Mauro Cid não foram apagados. Então, toda a muamba que tinha sido desviada, que ninguém sabia, foi descoberta além daquela imagem sórdida, né, do pai de Mauro Cid se fotografando ali com o reflexo da escultura que ele tentou vender, né? Mas aí o Dudu Bananinha foi chamado para defender o papai, na história mirabolante para defender um ladrão. E aí o filho do ladrão tentou dar algumas explicações, mas ele ficou engasgadão, né? Vamos acompanhar aqui, vou fazer uma reação em cima disso aqui, vamos lá. Fala, Dudu. Atribuir um enriquecimento ilícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para o senhor. Boa noite, Clarissa. Parabéns à Polícia Federal, está se dobrando aí aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Alguns anos atrás, a Polícia Federal era aclamada. Olha só, a pergunta foi qual era o fundo de verdade, o que ele podia dizer em função de tudo aquilo que já está sendo noticiado. E aí ele parte para atacar a Polícia Federal. Ele não responde, né? A pergunta foi objetiva. A Polícia Federal não está sendo julgada. É o pai dele que está sendo acusado de ser ladrão. Vamos lá. Como órgão vetor de justiça que colocava políticos corruptos na cadeia. E agora, estava acompanhando, Clarice, a matéria da CNN, vocês têm que divulgar essa notícia aí, tá? A gente sabe o papel da imprensa brasileira, mas é inacreditável. A Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República, então, se meteu em uma venda de presentes que custearam a sua estadia nos Estados Unidos. Olha... Dudu Bananinha, não é só isso não, tá? Tá falando que teu pai é ladrão e que ele desviou joias. É isso que a Polícia Federal tá dizendo, né? Não é o portal do José não, tá? Parabéns à Polícia Federal, temos um grande escândalo para investigar. Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai pra rua apoiar o Bolsonaro. E aí ele faz uma ameaça, né? Então, quer dizer, então a Polícia Federal tem que desdizer aquilo que disse, tem que desver, né, aquilo que ela viu, né? Então desescrever aquilo que ela escreveu, desindiciar quem ela indiciou. Então não dá, né, ó, bacana? E tentar fazer ameaça que o povo vai para a rua defender o ladrão. É porque isso está ficando cada vez mais evidente, né? Vamos seguir aqui. Deputado, um ponto muito destacado ali no relatório é a suposta entrega de dinheiro em espécie que teria sido feita por Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, que supostamente teria entregue esse dinheiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, próximo aí do seu pai, tem alguma informação sobre algum tipo de entrega de recursos? O senhor nega que isso tenha acontecido? Tem alguma informação a respeito disso? Cara, você não tem informação acerca disso, né? Deu uma vacilada. Atrás tomei conhecimento de que o Alexandre de Moraes, uma pessoa impossível de se dizer, né, perseguidora de quem quer que seja. Ele não responde, vai atacar o ministro Alexandre de Moraes sempre tentando desviar a atenção e ganhar um tempo para pensar na resposta. Seja, levantou o sigilo do relatório da PF. E com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas... Olha só, então ele está admitindo, né? Ele sabe que o papai recebeu dinheiro em dólares, só que ele está dizendo assim, não, ele recebeu, mas na origem não tem problema nenhum, porque os presentes foram lícitos. Dudu, isso não vai colar no Supremo Tribunal Federal. Esses presentes foram descobertos por acaso, porque o ministro Bento Albuquerque foi flagrado tentando entrar no Brasil com uma série de joias. Isso aí reacendeu uma série de investigações, foi descoberto lá no telefone de Mauro Cid. Todos os presentes, né, que não foram catalogados, não passaram por comissão nenhuma, alguns foram vendidos, não foram resgatados, então não adianta vir com essa história aí, porque essa história aí ninguém vai acreditar, tá? Mas aí tá confessando, o papai meteu um dinheiro no bolso, mas enfim, como ele tá dizendo aí que achava que não era ilícito o que foi subtraído, roubado, então recebeu o dinheiro do produto roubado pro Bolsonaro, pro Dudu Bananinha, tem nada de ilegal nisso. Pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos. Não teve comissão nenhuma que decidiu que essas joias são presentes personalíssimos, porque se fosse decidido lá atrás, não teria ilicitude nenhuma. O ex-presidente, o ladrão, ele não precisava esconder isso, não precisava passar escondido em mochila, não precisava estar malocando isso, não precisava estar escondendo essa informação. Então vocês, será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio?
Ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno? É óbvio que não. E a mais ainda se destacar, uma parte desses presentes sequer Jair Bolsonaro teve contato, porque ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos ou no Ministério de Minas e Energias. Mas, ainda que um parecer antigo do TCU respaldasse o presidente Bolsonaro e todos os ex-presidentes, inclusive Lula, que já recebeu. Não tinha parecer nenhum respaldando essa patifaria, receber colar de diamante. Mas enfim, né? Mais uma patifaria que não vai colar. Deu 11 containers de presentes, ainda assim, né? Bolsonaro... Aquela história, e o Lula, todos os presidentes recebem um monte de presente, a camiseta, bottom, retrato, um monte de coisa que, enfim. E agora, não adianta tentar jogar algum tipo de responsabilidade no ex-presidente Lula, agora presidente, porque não é essa a questão. Se você tem algum problema em relação ao Lula, só processe, abre uma representação, prove que cometeu crime. Não adianta ficar chorando, tentando dizer que o pai ladrão é ladrão, mas existem outros que cometeram algum tipo de delito também, né? Isso não alivia a barra do papai não, tá? Bolsonaro decidiu, né, através da sua defesa, devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça. O Bolsonaro não decidiu devolver nada, ele foi compelido, ele foi intimado a devolver os bens. E aí o seguinte, como alguns já estavam vendidos, teve a operação de resgate, aquela coisa que o Van Garten sai no dia 18 de março de 2023 e volta no dia 19. O cara deve ter ficado sem pregar os olhos atrás das joias roubadas que o papai ladrão esteve envolvido ou esteve comandando. Mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Olha, ele está pedindo para o bin Salman pedir a devolução desses presentes. Eu pergunto para vocês, ele está querendo que o bin Salman peça a devolução de todos os presentes que ele eventualmente deu para servidores públicos no período que o Bolsonaro era presidente da República? Peça a lista completa. Vai ficar ruim, hein, Dudu Bananinha? Vai ter muita gente aí que vai ter que devolver coisinha que está escondida também, né? Não é por outra razão que o general Heleno teve que devolver um Rolex, o Gilson da Sanfona teve que devolver um Rolex também. Isso para dizer o mínimo, né? E tem um relógio, o Patek Philippe, que o papai vendeu, pegou o dinheiro e esse não conseguiram resgatar, né? Qual a explicação para isso? Não há qualquer tipo de possibilidade, né, de você ter justiça na avaliação dessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Está tendo problema diplomático entre Brasil e Arábia Saudita por conta disso? Seria interessante, hein, ver qual é o problema que está sendo surgido disso aí, né? O príncipe teria dado algum presente, né? E agora é como corrupto, né? Então, na cabeça do Bananinha, se um corrupto ele dá a grana para alguém para ter algum tipo de benefício e o crime é descoberto, então se ele pedir o bem de volta, o crime desaparece? A corrupção desaparece? Muito pelo contrário, né, Dudu? Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Nossa, mas é uma pessoa preocupada, né, com a diplomacia brasileira, né? É um cara espetacular esse Dudu Bananinha, né? Tem histórias mirabolantes. Bom, ontem a Jornal Nacional fez uma matéria, mas muito clean também, né? Aí no final é o seguinte, eles deviam fazer uma tréplica das mentiras que são utilizadas pela defesa do Bolsonaro, né? Vamos pegar aqui um trecho aqui como é que terminou o Jornal Nacional ontem nessa matéria. Vamos lá. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que os presentes ofertados à presidência obedecem a um protocolo rígido de tratamento e catalogação sobre o qual o chefe do executivo não tem qualquer ingerência. Isso é verdade, né? Mas aqueles que são informados, né, para a Fazenda Pública, os que passam escondido, esses não são catalogados, né? Esses são produtos de crimes praticados por ladrões, né? Aqueles que praticam peculato. E o ex-presidente sempre compareceu de forma espontânea para esclarecer os fatos. Isso é mentira, né? Quando o Bolsonaro foi até a Polícia Federal com a dona Michele para explicar os fatos, o que ele fez? Ele se negou a falar qualquer coisa, né? Ele usou o direito de ficar calado. Ele disse que a competência da Polícia Federal não é da Polícia Federal, é da primeira instância. Então ele ficou calado, né? Não prestou esclarecimento nenhum.
Ele determinou que os bens fossem depositados no Tribunal de Contas da União. Ele também não determinou. Quem determinou foi o Tribunal de Contas da União dos bens que ele já tinha subtraído e vendido alguns, né? Foi a operação de resgate. O Augusto Nardes, ministro do TCU, até tentou dar um tempo máximo para o Bolsonaro para ver se resgatava o máximo de joias, né? Ele ajudou bastante e isso fez com que até o Van Garten conseguisse recuperar algumas dessas joias. Que a iniciativa teve o objetivo de mostrar que, em momento algum, ele pretendeu enriquecer ou ficar com bens tidos como públicos. A Globo tinha que fazer isso que eu estou falando aqui com vocês. Pegar essas explicações que o inelegível deu e desmontar todas elas, porque ele mentiu na resposta dele, né? Então, eles fecham a matéria com a versão mentirosa e criminosa do ladrão e dos advogados do ladrão que estão tentando ali essas histórias mirabolantes que não têm o menor fundo de verdade. Para o nosso papo aqui não ficar muito mais longo hoje, vou ficar por aqui. Mais tarde eu volto com mais reações sobre outras criaturas aí que estão tentando desfazer aquilo, né, gente? Eu sei que é pesado às vezes você estar aqui com a gente escutar essas expressões, né? Mas o caso é de um ladrão, de um reles ladrão de joias que foi presidente da nação. Simples assim. Eu volto mais tarde. Tchau.